Quanto mais autoconhecimento você tem, mais autoconfiante você é. Você concorda com essa afirmação? Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, porque eu venho delegando meu retorno para as redes sociais, confesso que em parte eu não sumi, tá? Eu não sumi completamente. Eu ainda tenho postado algumas coisas, mas eu tenho dedicado a minha atenção para plataformas mais específicas, como aqui, que eu não vou deixar de produzir conteúdo para cá, porque eu amo esse podcast, vocês sabem disso. Todo episódio eu declaro meu amor por esse podcast, porque eu faço com muita alegria mesmo. E também lá no YouTube. Se você ainda não me acompanha pelo YouTube, se inscreve no canal porque tem conteúdo novo toda semana. E eu tenho desenvolvido um projeto muito legal por lá, que é o da jornada da introdução à comunicação, que é um projeto, inclusive, que vai desencadear muitas coisas aí pela frente. E eu tô, enfim, dedicando todo o meu tempo, a minha atenção, meu carinho, meu cuidado, os meus estudos para fazer uma jornada bem legal de um conteúdo prático que seja realmente propositivo e que traga soluções, que traga reflexões, né, para a tua vida. E eu tenho dedicado a minha atenção a isso nesse momento. E as redes sociais, eu confesso que eu não tenho parado para gravar conteúdo, coisa que eu não deveria fazer. Mas tem uma questãozinha também da autossabotagem, sabe? E essa autossabotagem, ela vem de uma necessidade de querer fazer algo muito bom, que peca no perfeccionismo. Eu tendo a pecar no perfeccionismo, e o perfeccionismo, ele é uma autossabotagem. Se você não sabia disso, saiba agora. Se você sofre com isso, estamos no mesmo barco, então vamos conversar sobre esse tema. Mas antes de tudo, eu quero desejar boas-vindas a você que me escuta agora, nesse momento, que parou um tempinho do seu dia para dedicar a sua atenção ao meu conteúdo. Meu Deus, o quanto isso é precioso, o quanto isso é e me emociona de verdade. Eu fico muito feliz. Obrigada pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu compartilhar. Todas as vezes que eu recebo mensagens sobre o podcast, eu fico muito, muito feliz mesmo, porque aqui não é conteúdo. Ah, eu vou ali zaguar as mágoas. Ah, eu vou ali para o meu divã. Não, aqui é um lugar onde eu penso o conteúdo, onde eu quero falar sobre assuntos que talvez eu não abordaria com a profundidade nos outros lugares. Então, aqui é um lugar especial mesmo. E esse podcast foi pensado para eu poder falar de vários assuntos, de vários temas que me chamam a atenção, que eu vivo, que eu experiencio, que eu observo, que são relevantes para a sociedade como um todo. Então, muito obrigada por você me acompanhar, por você estar aqui dedicando a sua atenção, por ter dado 5 estrelas. Se você ainda não me avaliou, por favor, para um tempinho, avalie esse podcast, dá 5 estrelas. Vai me ajudar muito, muito mesmo. Se você der o seu feedback, vai me ajudar muito. Se você ouve por outras plataformas, pelo YouTube, se inscreve lá no meu canal também, Janaína Ferreira, para me acompanhar por lá e ter acesso a outros conteúdos. Pelo Instagram também tá aqui, eu vou deixar aqui o link embaixo para vocês poderem acessar, porque eu não abandonei ao Léo, não. Eu vou postar conteúdo esses dias e vou manter a minha constância. Ô, coisa difícil é constância, né, minha gente? Depois a gente faz um episódio sobre isso. Lá no TikTok também. Então, assim, eu tenho outras redes. Eu espero que vocês me acompanhem por lá, que vocês falem comigo, que vocês deixem a opinião de vocês, dica de temas. É sempre muito bem-vindo. Então vamos lá, eu quero falar sobre, que não deixa de ser falar sobre autoconhecimento, né? Eu amo falar sobre autoconhecimento desde o primeiro momento. Eu acho que eu já fazia isso desde sempre na minha vida, desde a adolescência, quando eu usava os meus diários para escrever, para poder refletir sobre a minha vida. Eu sempre tive isso muito em mim. Eu sempre fui muito autodidata nesse sentido, de escrever o que eu sentia, até porque eu não tinha muita opção, tá, minha gente? Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha pais abertos ao diálogo para poder perguntar: ah, minha filha, como é que você tá? Tá acontecendo alguma coisa? Quais são as novidades? Enfim, eu não tive pais assim. E eu não os repreendo, eu não os critico, porque foi a educação que eles receberam.
Hoje, adulta que sou, entendo isso. Na época, obviamente, não tinha essa maturidade emocional para poder entender. E, enfim, sofrimentos desnecessários a gente vive, a gente passa nessa vida, né? Mas hoje eu entendo, mas, assim, eu tive a estratégia, eu criei a estratégia de poder usar da escrita ao meu favor e colocar no papel tudo que eu sentia e elaborar de alguma maneira. Muito incipiente, sim, porque para o nível de maturidade de um adolescente, eu elaborava à medida que eu conseguia e até ao ponto que eu poderia, sim, entender o que eu estava sentindo naquele momento. Mas isso era meu, sabe? Eu, assim, eu sempre gostei disso. As minhas amigas da época que convivia comigo na escola, eu não percebia tanto esse gosto pela escrita. Algumas sim, outras não, mas era muito meu. Então, essa habilidade da escrita, esse querer colocar no papel os meus sentimentos, transformar os sentimentos em palavras, esse meu apreço pela comunicação, esse gosto, essa afinidade, ela vem comigo desde muito cedo. E aí eu acho que a minha jornada no autoconhecimento começou lá, né? De forma muito incipiente, como eu já falei, mas começou lá. Mas a partir do momento que eu comecei a ter clareza do que é autoconhecimento e do quão importante ele é para a nossa vida, isso aconteceu, tem um marco histórico, que foi na minha residência em saúde mental, em 2019, quando eu iniciei a minha residência. Então, naquele momento, eu já tinha vivido muita coisa, pregresso, tinha, enfim, muitas coisas para elaborar, mas eu nunca tinha passado por psicólogo, por psicoterapia, outras terapias holísticas, nunca. Nunca tinha prestado atenção para o autocuidado em saúde mental, para esse autodesenvolvimento. Não, eu não tinha noção de nada disso. Quando eu iniciei a residência, eu também não vi isso na teoria, tá? Deixo bem claro aqui, porque a minha residência em saúde mental, por ser uma especialização no SUS, a gente estuda a política de saúde do SUS. E a gente tem, sim, outras literaturas que a gente vai aprofundar durante a residência, mas nada muito focado em autoconhecimento, porque eu não sei o porquê dessa relação, mas muita gente faz uma relação do autoconhecimento com autoajuda. Não sei se vocês já perceberam isso. Muitos livros, inclusive, quando eu vou comprar na Amazon, seja lá onde for, tá classificado como autoajuda. E eu acho muito interessante porque não deixa de ser uma autoajuda, mas são livros de autoconhecimento que leva a gente a refletir sobre nós mesmos, sobre o nosso funcionamento, sobre o nosso comportamento diante da vida. Desculpa. O que a gente tem feito do nosso tempo, se a gente realmente sabe quem a gente é, o que a gente gosta de fazer. Então, assim, autoconhecimento, ele é tudo mesmo. E se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço, como é que eu posso desenvolver autoconfiança? Me explica. Eu não consigo responder essa pergunta sem ser pela via do autoconhecimento. E isso se tornou ainda mais palpável na minha vida nos últimos anos, quando eu passei a estudar mais a fundo sobre comunicação, CNV, PNL agora há pouco. Então, quanto mais entendimento eu tenho sobre o meu funcionamento emocional, principalmente, eu vou saber, sim, enxergar em mim quais são os pontos cegos que ainda me fazem recair nos mesmos erros, ter os mesmos comportamentos, as mesmas respostas prontas, cheias de crenças, cheias de estigma, cheio de um monte de coisa que não presta, que a gente carrega, vai carregando no automático, e a minha voz está sumindo. Ai, meu Deus. Enfim, resquício de uma sinusite, tá, minha gente? Perdão. Mas, enfim, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais clareza a gente vai ter sobre os nossos processos emocionais, sobre como a nossa mente funciona. E entender como a nossa mente funciona, minha gente, vocês não têm noção do poder disso. Vocês não têm noção do quão poderoso é a gente ter controle sobre a nossa mente. E aqui não é um controle, não vou
divagar muito sobre isso, nem ser dar uma de coach aqui, não. Até porque nem gosto dessas né, determinações. Enfim, mas quanto mais eu tenho conhecimento sobre o funcionamento da minha mente, mais controle de mim eu tenho. Então, se eu tenho uma fobia relacionada a falar em público, por exemplo, eu fui ridicularizada em algum momento da minha vida. Isso se eu sempre gostei de me comunicar, tá? Vamos dar um exemplo assim. Eu sempre gostei de me comunicar, desde sempre. E aí, em algum momento da minha vida, eu fui ridicularizada em público e isso me travou. Eu não consigo mais me comunicar em público porque eu sempre lembro daquele momento traumatizante da ridicularização. Se eu deixar esse momento estagnado na minha memória, no meu subconsciente, porque sim, ele fica gravado lá no subconsciente, nos meus, nos meus próximos eventos, nas próximas vezes que eu for colocada em desafio para falar em público, essa memória ela vai ser ativada, esse gatilho vai ser ativado e eu não vou conseguir falar em público. Não vou conseguir. Isso é falta de autoconfiança? Isso gera falta de autoconfiança? Gera. Porque eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, sobre as minhas memórias e nem tenho autoconhecimento suficiente para entender que aquele momento foi algo marcante e traumatizante na minha vida e está em mim ainda, mesmo que eu não lembre disso constantemente. Eita, que tá difícil hoje, né? Vamos lá. Mesmo que eu não lembre constantemente daquela memória, o fato dela estar guardadinha no meu subconsciente, ela vai startar sempre que eu for colocada em frente a um desafio de falar em público. E aí, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não ligo para isso, se eu acho isso uma balela, uma perca de tempo, eu sempre vou ser controlada por essa memória. E aí você pode se justificar dizendo: ah, é porque eu não tenho autoconfiança suficiente para subir no palco. Ah, porque eu não sei exatamente o que falar. Ah, é porque eu tenho medo. Enfim, você vai se sabotar, se auto-sabotar, porque essa memória ela ficou ali registradinha na sua cabeça. Autoconhecimento, minha gente, ele não vai, como é que eu posso dizer, sozinho mudar a sua vida. Não vai. Mas a partir do autoconhecimento, você tendo clareza, consciência, colocando luz sobre os pontos que te paralisam, sobre os pontos, sobre as crenças que te fazem estar estagnado, você consegue dar passos mais assertivos na tua evolução enquanto ser humano. Por isso que ele é tão importante. Porque não adianta nada você ter o conhecimento e você não aplicar ele na sua vida, na prática. Não adianta nada você ter clareza e consciência sobre os pontos que você precisa melhorar se você não busca sanar aquele problema. Seja curar, seja ressignificar, seja fazer o que você acha que deve ser feito. Entendem? Então, isso é muito importante. A gente precisa entender e tem que entrar mesmo na nossa cabeça e ficar muito, muito, muito enraizado. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais confiante eu sou, mais autoconfiante eu sou. Se eu sei das minhas habilidades, das minhas capacidades, se eu sou uma pessoa que eu sempre me fortaleço nisso, nos meus valores, nas minhas potencialidades mesmo, me colocando para cima e sabendo também das minhas sombras, porque nós não somos perfeitos, ninguém é, sabendo das minhas sombras e valorizando os meus pontos fortes, eu me torno autoconfiante. Não tem quem me derrube. E isso é muito claro, isso é muito concreto, de verdade. É só vocês pegarem aí os maiores exemplos de pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram, tem aí uma história inspiradora que a gente pode. Não vem nenhum nome na minha cabeça nesse momento para citar de exemplo. Mas veja aí na sua realidade, em quem você tem como inspiração na sua vida, pessoas de referência. Ah, Bianca Andrade, tá. Vamos soltar aqui a Bianca Andrade, porque eu gosto muito da trajetória de vida dela. Mas se essa mulher, se ela não tivesse autoconhecimento suficiente
sobre as suas capacidades, qualidades, os seus pontos fortes e as suas sombras também, ela seria um alvo fácil de ser derrotado, porque ela tem audiência suficiente para isso. Porque não se enganem, a mesma audiência que nos coloca no topo é a audiência que pode nos derrubar. Mas nos derrubar simbolicamente, porque estruturalmente, enquanto pessoas, não podem nos derrubar. Porque eu sei quem eu sou. Não é você que tem o poder sobre mim de dizer quem eu sou, o que eu devo ser. Entendem? E aí a Bianca Andrade, ela passou inclusive por momentos recentes esse ano. Ela começou esse ano numa narrativa assim: esse é o melhor ano da minha vida. E ele vai ser o melhor ano, apesar de qualquer situação. Ela não disse isso, mas o slogan dela no início do ano é: esse será o melhor ano da minha vida. E aconteceram situações sucessivas de problemas sérios com a marca dela, com o lançamento da marca dela, que poderiam sim ter derrubado ela de vez. Poderia ter nocauteado ela para sempre, mas ela não deixou que isso acontecesse. Ela não deixou porque ela está amparada ali naquele cuidado da saúde mental dela, ela tem esse suporte emocional, mental, para poder sustentar aquele momento de crise que ela estava vivendo e não sucumbir nele. E não deixar com que os outros, a crítica, as pessoas maldosas, inclusive, tivessem o poder sobre ela de dizer quem ela era, o que a marca dela era, enfim, de desqualificar todo um trabalho que ela fez durante muito tempo. Ela teve autoconfiança suficiente para dar a volta por cima, porque ela tem autoconhecimento. Ela sabe quem ela é. Ela valoriza a trajetória dela, ela sabe de onde ela veio, tudo que ela conquistou, tudo que ela teve que ultrapassar, tudo o que ela peitou, sabe, com coragem para chegar onde chegou. Ela tem muita clareza disso. Então não vai ser qualquer crítica que vai derrubá-la. Aliás, não vai ser nenhuma crítica que vai derrubá-la. Pode até balançar, sabe? Que nem bambu, balança, mas não quebra. É isso, porque nós não somos inabaláveis, somos seres humanos e, como tal, estamos sim passíveis a sofrer, né? Sofrer com as situações, com os problemas, mas quanto mais autoconhecimento, mais fácil fica para a gente ressurgir das cinzas. Peraí, esse ponto aqui ele tem que ser melhorado? Tem que ser melhorado. Reconheço, errei com vocês, mas eu não vou permitir que vocês me massacrem. Eu não vou permitir que vocês desvalorizem todo o meu trabalho, toda a minha história. Eu errei, sim, é um fato, e eu vou consertar esse erro e prometo não errar de novo nesse ponto. Sim, isso é uma postura madura, de muito autoconhecimento e que demonstra claramente o tanto de autoconfiança que essa mulher tem. É, de fato, inspirador. É, de fato, uma pessoa que a gente pode olhar como uma referência, principalmente para nós mulheres, que é tão difícil para a gente se sustentar no nosso rolê mesmo, sustentar quem a gente é, sustentar o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer e peitar mesmo esse mundo que nos coloca em xeque sempre. Nós, mulheres, temos que sempre demonstrar que somos capazes, né? Provar que somos capazes, enquanto os homens não precisam disso, infelizmente. E quanto mais a gente é testada, mais autoconfiante a gente precisa ser. Se a gente não for, a gente vai ser engolido por esse mundo cruel. Não tem outra escapatória, não tem escapatória. Mas é isso. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque por muitas e muitas vezes eu me deixo ser levada assim, mais uma vez, pela autossabotagem de procrastinar algum projeto, retornar mais ativamente para as redes, porque fico presa no perfeccionismo. E quando a gente fica preso no perfeccionismo, a gente tira a nossa autoconfiança de nós mesmos e colocamos na mão dos outros. E esse é o maior erro que a gente pode cometer com a gente mesmo. Eu falo isso e eu me escuto porque essa mensagem também é para mim, tá? É isso, esse podcast é isso. A gente é uma via de mão dupla. Quanto mais a gente se autoconhece, mais autoconfiante a gente é.
Essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, comenta para eu saber, por favor, me deixa saber. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você gosta, que você não gosta também. Manda para o teu inimigo, porque eu vou amar que ele pare um momentinho para me ouvir. Quem sabe essa pessoa também evolui junto com a gente. E me segue nas redes, por favor, tá? Me segue nas redes, porque muita coisa boa vem por aí. Por aí. Por aí não, por aí. Tá bom, minha gente? Um cheiro e até o próximo episódio.